O Brasil é um dos poucos países do mundo onde cristãos evangélicos são ensinados sobre a proibição de ingerir bebida alcoólica. Até os nossos irmãos chilenos, argentinos e outros aqui da América do Sul têm esse hábito rotineiro de ingerir bebida alcoólica, vinho. E é por isso que no Teologia da Galera de hoje eu vou responder essa pergunta: crente pode beber vinho ou cerveja? Eu já adianto que não acredito ser pecado ingerir vinho ou cerveja, mas que nós devemos prestar muita atenção na questão da embriaguez. E fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque eu vou explicar justamente o porquê. Também vou dar alguns conselhos pastorais. Eu sou o Daniel Barcelos e você está no canal Teologia. Olá, povo querido que curte teologia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E antes de passar para o assunto do vídeo de hoje, eu gostaria de te convidar para se inscrever aqui no canal. É vídeo novo todo dia. Então não perde tempo, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo que vai estar sendo lançado aqui diariamente. E aproveita e clique em gostei se você já gostou do tema desse vídeo. E nós vamos analisar 2 versículos do apóstolo Paulo em suas cartas. E o primeiro deles está lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E o outro versículo está na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículo 23. Não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. O curioso aqui é que o mesmo apóstolo Paulo, que nos recomenda para não nos embriagarmos com vinho, é o mesmo que recomenda para Timóteo um pouco de vinho para tratar as suas enfermidades. Eu acredito sim que a embriaguez é um pecado e também uma doença que deve ser tratada como tal, caso essa embriaguez ela seja algo recorrente. Mas eu acredito também que beber vinho ou cerveja não é pecado, desde que a quantidade ingerida não leve a esse estado de embriaguez. Mas, além disso, eu ainda gostaria de deixar alguns conselhos para você que tem esse hábito de beber vinho ou cerveja ou outra bebida alcoólica. O primeiro conselho: proibição para menores de 18 anos. Sim, eu concordo com a nossa legislação e com as recomendações dos órgãos de saúde, que dizem não ser recomendado a ingestão de bebida alcoólica por menores de 18 anos. Não muito por causa dos efeitos do álcool, mas sim pela questão da maturidade e pelas consequências dos atos dos menores de 18 anos. As nossas crianças e adolescentes, principalmente no contexto Brasil, já estão expostas a uma série de comportamentos e hábitos que eu considero danosos para essa faixa etária. Então não precisamos incentivar que adolescentes, crianças, experimentem a cerveja, o vinho ou qualquer outra bebida alcoólica. Segundo conselho: jovens solteiros. Vou então puxar pela minha experiência, que comecei a ter o hábito de beber vinho com a minha esposa depois de já estarmos casados há algum tempo. E fazemos isso em ocasiões especiais, como os aniversários de casamento, por exemplo. De forma que eu acredito que jovem solteiro e ingestão de bebida alcoólica são duas coisas que não combinam muito bem. Eu acredito que não preciso explicar muito o porquê disso, porque nós sabemos que é uma fase bem diferente da vida, na qual, sem fazer muito esforço, nós acertamos muito, mas nós também erramos muito. Então a minha recomendação é que você deixe para ter esse hábito depois que você já estiver casado, casada e com a sua vida familiar minimamente em ordem. Terceiro conselho: cerveja. Eu já falei que beber cerveja não é pecado. No entanto, aqui para o nosso contexto Brasil, eu penso um pouquinho diferente de muitas pessoas. Porque, via de regra, o brasileiro ele não se contenta em beber apenas uma latinha de cerveja. Quando se reúnem para beber, tem que, como no dito popular, encher a cara. E aí vocês sabem o que acontece. Quarto conselho: vinho. Sempre que eu separo algum momento da minha semana para tomar uma taça de vinho, é exatamente essa quantidade que eu bebo, uma taça de vinho. E de forma nenhuma, até hoje, uma taça de vinho me deixou alterado, nem tão pouco embriagado. No entanto, quando eu estou com algum amigo que também tem esse hábito de beber vinho, e eu sei que nós vamos conversar bastante e tomar vinho e comer alguma coisa, fica muito fácil e rápido beber uma garrafa de vinho em dupla. Então o que é que eu faço? Além da minha taça de vinho, eu também separo uma garrafa com água, porque aí eu vou ingerindo um pouco de vinho e um pouco de água. E isso evita que eu perca a noção das coisas, acabe entrando nesse estado de embriaguez. Quinto conselho: celebrando a restauração. O Celebrando a Restauração é um programa muito similar ao Alcoólicos Anônimos.
mas que também trata de outros hábitos nocivos para a saúde. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do Celebrando a Restauração para que você vá lá e confira, conheça um pouco do trabalho que os irmãos e irmãs do Celebrando estão realizando no Brasil inteiro. Se você tem problemas com o alcoolismo, se de forma habitual você tem entrado nesse estado de embriaguez e tomou a decisão de parar, então o Celebrando é a melhor recomendação que eu posso te dar. Espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo e que ele tenha sido muito útil para você. E se acha que seria interessante eu convidar algum especialista que saiba nos precisar melhor sobre essas fases da embriaguez, confirma isso e deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Quero ainda pedir, se você realmente gostou desse conteúdo, clicar aqui em gostei e renovo o pedido para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, porque tem vídeo novo todo dia. Aí aproveita e compartilha esse conteúdo para o máximo de pessoas que você puder. Ao final eu vou deixar 2 outros vídeos para você escolher o melhor para você, porque de teólogo e louco, você já sabe. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.